Eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje é dia de encerrarmos o Victober 2021 e nada melhor do que encerrarmos falando um pouquinho sobre Charles Dickens e Retratos Londrinos, que foi a primeira obra compilada do Dickens e publicada. Eu vou deixar aqui novamente os recados, né? Se vocês não são inscritos no canal, inscrevam-se. Se querem receber notificações de vídeos que saem todos os sábados aqui, cliquem no sininho e sejam muito bem-vindos para conversar um pouquinho sobre literatura vitoriana. Estamos encerrando o mês, mas não estamos encerrando as leituras vitorianas, porque esses livros, esses autores, são autores que devem e precisam ser lidos durante o ano todo. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui, Retratos Londrinos, que foi o primeiro livro, né, a primeira compilação de ensaios, né, a primeira publicação do Dickens em 1836. Ele foi uma compilação desses ensaios, pequenos ensaios, que ele escrevia para vários jornais londrinos. Esse livro aqui foi um presente da minha amiga Marta Tavares. Eu já falei dela aqui para vocês, porque ela me manda vários presentes. Aliás, esse canal aqui me dá vários presentes, que são vocês, né? Eu e a Marta acabamos ficando amigas por causa aqui do canal. E olha só o que ele escreveu na cartinha. Ela diz o seguinte: hoje envio um livro do escritor que considero o melhor de todos os tempos. As histórias são melancólicas, mas temos que lembrar que Dickens viveu uma vida difícil e miserável, e mesmo assim saiu da miséria e se tornou famoso. Alguns falam dele por esse ou aquele motivo, mas esquecem de suas obras de caridade e do hospital infantil criado por ele para atender as crianças pobres de Londres. O hospital existe até hoje. Um beijo e um abraço para você e muito obrigada, Marta, por ter enviado esse livro, que é isso mesmo que você falou e é muito mais, porque eu acho que esse livro aqui é um exemplo, né, é um embrião de tudo o que viria depois na obra do Dickens. Esse livro aqui tem personagens muito interessantes e faz um retrato da Londres do Dickens, né? Então, assim, eu li 3 livros dele. Eu li um conto de Natal, um cântico de Natal. Aliás, tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição todos os vídeos que eu comentar, inclusive para os canais que estão participando aqui do Victober. Eu vou deixar o link para vocês poderem conferir os vídeos, os podcasts, o Instagram dessas pessoas, porque tá muito interessante, gente. Tem muito material legal, tá? Então, eu fiz um vídeo aqui do Cântico de Natal e eu gostei muito de ler esse livro. O segundo livro dele que eu li foi o David Copperfield, esse calhamaço aqui de quase 900 páginas, um livro assim que fica no coração da gente, né? Todo mundo que lê reserva um lugarzinho para esses personagens aí no coração. E o terceiro livro que eu li, que foi esse ano aqui, foi o Oliver Twist, né? Que já é um pouco menor, mas ainda assim tem quase 500 páginas. E o que tem de interessante e qual que é o fio condutor que eu encontrei nesses 3 livros e que a gente encontra aqui nos Retratos Londrinos como um embrião? Bom, o Dickens era um homem de seu tempo e, como diz a Marta aqui, ele teve uma infância de muita dificuldade, né? O pai dele foi preso por não pagar as suas dívidas e o Dickens, muito jovenzinho, criança ainda, foi obrigado a trabalhar e trabalhar duro, né, numa Londres pobre, né? Então ele teve contato com a miséria não só financeira, mas a própria miséria humana. É uma Londres insalubre, de pessoas famintas, né, de pessoas sem perspectiva nenhuma. Então o Dickens teve contato com tudo isso. E ele não só teve contato, como eu considero que ele deve ter sido, porque é isso que a gente vê refletido aqui nas obras dele, um excelente observador. Não só de tudo que estava ao seu redor, né, da grande transformação
que Londres vinha sofrendo devido à industrialização, mas também das pessoas, do caráter das pessoas. Ele era um grande observador do humano, né? E ele refletiu tudo isso aqui na sua obra. Inclusive, gente, criando personagens incríveis. Se a gente pegar aqui o próprio David Copperfield, né, que é um personagem amorzinho, como diz a minha amiga Leila, né? Ele é muito querido, a gente fica apaixonada pelo David Copperfield desde o início. Ele é um menino muito doce e ele cresce um jovem muito doce e se torna um homem muito doce, né? Isso se reflete em todas as atitudes dele, em toda a convivência dele com as outras pessoas. Mas assim como o Dickens consegue criar personagens como David Copperfield, como o próprio Oliver Twist, né, que não é um personagem tão desenvolvido, mas é um personagem muito próximo, né, das características do David, ele consegue criar antagonistas inesquecíveis, como o próprio antagonista do David, né, que é o Uriah Heep. É um nome difícil de falar, né? Em português a gente lê Uriah Heep, né? Que é uma pessoa detestável, mas inesquecível, né? Ele é detestável porque ele tem uma humildade exagerada, enjoativa, que a gente vê que não é real, né? A gente, desde o início em que ele aparece, a gente vê que tem alguma coisa esquisita com o personagem. E o personagem vai crescendo ao longo do livro. Assim são os personagens do Dickens, né? Eles vão crescendo ao longo da história. O Oliver Twist, que eu falei que é um personagem que, na minha opinião, não foi muito elaborado pelo escritor, tem um antagonista secundário, que é um tal de Fagin, que em português a gente lê Fagin, que é um personagem, gente, também odiável, né? E ele tem, assim, ele personifica tudo que é feio, tudo que é sinistro, tudo que é pequeno no ser humano. Mas também é um personagem que se torna inesquecível, né? Depois que você lê o livro, aquele personagem fica introjetado em você. É muito interessante isso. Agora, eu acho que dos 3 livros que eu li, o personagem que fica realmente, que passa a morar, né, dentro da gente, é o Scrooge, né? E o Scrooge, né, ele é hoje, né, na língua inglesa, essa palavra Scrooge é usada, inclusive, como sinônimo de algumas coisas que são representadas por esse personagem no livro, né, nesse Cântico de Natal, como, por exemplo, a avareza, o pandurismo, né, o cara ser unha de fome, se fala que a pessoa é Scrooge, né? E olha que interessante, né? Ao contrário dos outros 2 personagens, o Scrooge, aqui no Cântico de Natal, encontra a sua redenção ao final da história, né? Então, acho que é por isso que algumas pessoas, inclusive, leem esse Cântico de Natal todo ano, justamente porque essa história representa uma renovação, né? E a possibilidade de redenção. Então, vejam, são histórias e são personagens, gente, marcantes, icônicos, e a gente encontra tudo isso aqui nesses retratos londrinos, como um embrião. Não são histórias tão desenvolvidas, não são personagens tão elaborados, mas eles estão aqui, né? Então, o que o Dickens faz, né, na hora de editar esse livro? Ele divide esse livro em 3, né? A primeira parte, ele chama de 5, tem cabelito aqui, 5 retratos de nossa paróquia. A segunda parte ele chama de cenas e a terceira parte ele chama de personagens. E é exatamente isso que diz os títulos que ele vai desenvolver em cada uma dessas partes. Então, na primeira parte tem 5 pequenas histórias sobre a paróquia. Então, assim, ele define paróquia, né, que seria um local, um recorte da cidade, né, que tem como ponto central a igreja, né, e o pároco e tudo que mora ao redor, todo mundo que mora ao redor, né, as pessoas que frequentam aquela igreja. Então, ele faz a descrição dessas pessoas e olha só o título da primeira historinha: o Bedel,
A Engenhoca Paroquiana e o Mestre Escola. Então, assim, por esse título, né, onde ele usa Engenhoca Paroquiana, a gente já sabe o que esperar. A gente já sabe que a gente pode esperar um pouquinho de humor, mas um humor ácido, tá? Então, eu acho que essa é uma característica muito interessante desse livro aqui. O humor está presente em todos os textos, praticamente todos os personagens são analisados sob esse ponto de vista mais divertido, mas sempre com aquela pontinha de acidez, né? Aquela agulhada que ele dá em cada uma das descrições que ele faz. E a gente não pode esquecer que cada um desses textos saía nos periódicos. Então as pessoas que liam jornais esperavam por esses textos ou semanalmente ou mensalmente. Então ele tinha que criar nesses textos não só uma história com começo, meio e fim, mas também um engajamento para o próximo texto. Então, o que eu achei muito interessante é que dá para ler esse livro, apesar de serem textos soltos, dá para ler esse livro como uma história com começo, meio e fim. Porque é exatamente isso que ele faz, ele está contando a história de um recorte que ele faz, né, da cidade de Londres. Então, a partir dessa paróquia, dos paroquianos, né, que frequentam essa paróquia, né, e todas as suas características singulares, como, por exemplo, um texto aqui sobre 4 irmãs, as 4 irmãs Willis, que eram 4 senhoritas, né, que se estabeleceram em nossa paróquia há 13 anos. Isso também é uma coisa interessante, porque ele se coloca dentro dessa paróquia, dentro desse recorte, e aí eu acho que fica muito mais íntimo, né? Cada um desses textos fica muito mais íntimo, porque como ele se coloca dentro dessa paróquia, é como se ele fosse parte dela. Mais um personagem, né? Então a gente fala assim, bom, ele sabe do que ele está falando, porque ele faz parte dessa paróquia, né? Ele ama o personagem, né? E aí ele vai falar dessas irmãs Willis, gente, que eram 4 solteironas e que acabaram encontrando um pretendente e que casou, mas ele não casou especificamente com uma delas. Aparentemente ele se casou com todas elas. Como a Marta falou aqui pra gente, muitas histórias são melancólicas, mas também são divertidas, justamente por essa análise ácida que ele faz, esse humor ácido que ele utiliza, né? Então, assim, quando ele vai falar sobre, nessa última parte aqui, sobre os personagens, ele usa esses personagens para descrever como era a sociedade londrina da época, né? E as dificuldades que cada uma das pessoas sofria ou que essas pessoas infligiam a outras, né? Então, por exemplo, ele vai falar sobre a casa de penhores, né? E aí, olha como ele começa o texto. Ele fala assim: dos inúmeros receptáculos de miséria e tristeza que, infelizmente, abundam pelas ruas de Londres, não há talvez nenhum que apresente cenas tão chocantes de vício e pobreza como as casas de penhores, né? E, obviamente, as casas de penhores não são autogeridas, né? Elas são geridas por pessoas, né? Há os gestores dessa casa. E é aí que a gente vai conhecer, então, as pessoas que têm, né, que são donos dessas casas de penhores e as pessoas que frequentam. Então, aí ele consegue fazer esse recorte da sociedade londrina a partir desse ponto de vista. Claro, eu tô falando assim para vocês, parece que são textos elaboradíssimos, mas eu falei lá no começo, não são. São textos muito simples, às vezes até um pouco infantis, mas são embriões, né? E eu acho que isso é muito interessante, a gente conhecer, inclusive, a evolução dos autores que a gente gosta, né? Então, a gente já pega obras-primas como David Copperfield, que é um livro super elaborado, né? Mas a gente não sabe como foi que tudo começou. O meu nono, né? Eu sou de família italiana, então meu nono falava assim,
todo mundo fala das pingas que eu tomo, mas ninguém sabe os tombos que eu levo, né? Então, assim, o que quer dizer isso, né? Todo mundo conhece a obra-prima, mas poucas pessoas conhecem como o autor chegou lá, porque não dá para a pessoa, né, o autor, escrever 100% do tempo, 100% de obras maravilhosas. Existem os tropeços e existe o começo, né? Então, assim, esse livro é isso, é o começo de uma carreira brilhante desse escritor brilhante que todos nós amamos por um motivo ou por outro, tá? E é isso, este foi o Victober 2021. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos, não só desse canal, mas dos vídeos, dos podcasts, de todos os posts no Instagram, que as pessoas participantes do Victober Brasil 2021 fizeram durante o mês de outubro agora. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, não esqueçam de deixar o seu joinha, não esqueçam de apertar o sininho para receber a notificação dos vídeos que saem todos os sábados e uma excelente semana para vocês e até o ano que vem.